Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 21. Nós vamos ler até o 26. Quero agradecer a Deus. Nós estamos aqui mais uma vez. Agradeço por esta rica oportunidade. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor Christian. Deus abençoe os amados. Jesus está aqui, viu, irmãos? Você pode glorificar o nome de Jesus, que Ele é digno de toda honra e toda glória. O livro de Atos, capítulo 11, versículo 21 até o 26, está escrito assim: E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E aconteceu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Amém. Palavra linda, né? Esta palavra, o livro de Atos é um livro de muitos testemunhos, não é? Muitas coisas que o Senhor Jesus realizou. E esse texto nós vemos aqui dando um testemunho sobre Barnabé, que foi enviado à igreja que estava em Antioquia por causa do que estava acontecendo lá. E por ser uma igreja longe de Jerusalém, como o cristianismo, ao contrário do que muita gente pensa, que começou em Roma, começou em Jerusalém, não em Roma, que começou o cristianismo. E os irmãos, aquela igreja cresceu muito devido à pregação do evangelho depois da morte de Estevão. Os irmãos chegaram até Antioquia, fugidos de Jerusalém por causa da perseguição que se levantou contra a igreja lá. Por causa da perseguição que se levantou, muitos irmãos saíram e onde eles passavam, eles pregavam o evangelho, e foi assim que a igreja cresceu. Em meio à perseguição, em meio a lutas e a dificuldades, eles não se trancaram, não fecharam suas bocas, não se amedrontaram, pelo contrário, eles ganharam mais coragem para pregar a palavra, ganharam mais coragem para anunciar ao Senhor Jesus, como está no versículo 20, anunciando o Senhor Jesus. Então eles fugiram porque Estevão tinha sido morto, fugiram para não morrer, porquanto isso não os acovardou. Pelo contrário, eles então ganharam mais coragem para pregar o Senhor Jesus. E essas notícias chegaram até a igreja de Jerusalém. E a notícia que chegou em Jerusalém era: você viu o que Deus está fazendo em Antioquia? Pensei que você ia dar um glória agora aí. A perseguição que se levantou contra a igreja encorajou os irmãos. E eu venho aqui nessa oportunidade que me é dada para dizer a você, para você não desanimar por causa das dificuldades. Você sabe quantos quilômetros era de Jerusalém até Antioquia? 850 quilômetros. E os irmãos saíram de Jerusalém até Antioquia fugidos, e lá eles pregaram o evangelho. Por causa de Antioquia ter crido no evangelho,
A igreja então enviou até lá Barnabé. E o nome Barnabé significa filho da consolação. Barnabé era um homem pacífico, pastor. Barnabé era um homem calmo, tranquilo. Barnabé era um homem que ganhou este apelido, na verdade, que Barnabé era o apelido dele. O nome dele, na verdade, era José. Está lá em Atos 2. Só que como Barnabé ele tinha um comportamento apaziguador, ele tinha um comportamento amenizador de problemas, porque foi para isso que Jesus nos chamou, para amenizar problemas. Aí os apóstolos lá falaram: rapaz, você é muito calmo, você é muito de boa, você é filho da consolação. Aí quando acontecia alguma coisa, os irmãos diziam: chama o filho da consolação lá. Que apelido bonito que esse homem ganhou, não? Que apelido bonito que Barnabé ganhou. O nome dele era José, mas ele ganhou o apelido de Barnabé, que significa filho da consolação. E por ele ser um doutor na palavra, ser instruído na palavra, e como a igreja de Antioquia começou a crescer, então os apóstolos fizeram o seguinte: manda Barnabé para Antioquia para ele ensinar a palavra de Deus para aquela igreja. Deus quer enviar você para fortalecer a igreja. Jesus chamou você para acrescentar a igreja, para amenizar, para fortalecer. E quando chegou lá em Antioquia, Barnabé já tinha viajado 850 quilômetros para chegar até lá. Aí tinha um novo convertido lá, um rapazinho, não sei, um rapazinho é uma forma de dizer, porque ele não era tão jovem assim quando já se converteu, lá em Tarso, que ficava 250 quilômetros para frente. Então Barnabé viajou 850 quilômetros até Antioquia. E ele falou: rapaz, tem um novo convertido ali em Tarso, é 250 quilômetros mais para frente, mas eu vou lá buscar ele para vir ajudar eu aqui. E era um tal de Saulo, não sei se vocês já ouviram falar dele ou não. Aí ele foi até lá buscar esse Saulo, trouxe ele até Antioquia, e eles ficaram 1 ano ensinando a palavra de Deus ali. E a igreja em Antioquia se fortaleceu. A igreja em Antioquia cresceu. A igreja em Antioquia se tornou um modelo, um exemplo de igreja, ao ponto de eles se tornarem tão parecidos com Jesus, que lá pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. Deus abençoe, muito obrigado.